Boa tarde a todos. Bem-vindos. Algum novo aqui que está vindo pela primeira vez? Uau! Que bom. Bem-vindos, então. Espero que vocês gostem da energia da casa. E sabe que nada é por acaso, né? A gente aparece, vai, é chamado onde precisa de alguma ajuda, alguma coisa, né? Bom, eu estou aqui, eu acho que vai ser a última palestra da tarde que eu vou dar, no lugar de quem normalmente dá, né, as palestras da tarde, mas vocês vão me encontrar bastante aqui, porque eu trabalho normalmente com a turma aqui do lado, que depois dá os passes para vocês, tá? Então a gente vai ter muito contato ainda pela frente. Semana passada eu iniciei uma palestra e não terminei, porque foi bem interessante, né? Para quem estava aqui semana passada, começaram a surgir questionamentos, principalmente a respeito da transição planetária, né? E o pessoal ficou empolgado e eu fui respondendo, né? E interessante que à noite aconteceu a mesma coisa. Eu não consegui terminar a palestra, porque no meio dela o pessoal estava querendo saber sobre a transição planetária e a gente ficou tentando responder, né, as dúvidas e tudo mais. Bom, eu vou tentar seguir a palestra, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, se quiser voltar ao tema da transição planetária, a gente vai falando. Isso aí eu acho que é fundamental e importante. E, inclusive, à noite aconteceu uma coisa muito interessante. Tinha uma médium vidente aqui, eu não tenho essa habilidade, mas tinha uma médium vidente, e depois eu conversando com ela, porque eu até comentei com ela, eu digo, puxa vida, eu entrei saí da palestra para atender dúvidas, mas eu fiquei muito na dúvida se o pessoal era para falar, tudo mais. A gente sabe que é um momento muito especial da Terra que está passando, né? Muita gente procurando novidades, mas eu não sabia a que nível o pessoal estava pronto para receber essas respostas. Aí ela disse assim, nem te preocupa, Rui, do teu lado estava o teu mentor e ele que estava te intuindo, e ela viu isso aí. E aí me deixou tranquilo, né? Eu disse, puxa, aconteceu a mesma coisa de tarde, né? E eu não sabia se eu que estava fugindo ou a coisa era para acontecer assim. Então, eu fiquei realmente à vontade, porque é tão importante. Quem está aqui na frente, a gente tem que estar muito fechado e antenado com relação ao que nos passa, o que é intuído, né? E a gente nunca sabe se está passando a coisa certa para o pessoal, se o nível de conhecimento é aquele que está exigindo, né? Mas a gratificação foi ter percebido na semana passada que tanto o pessoal da tarde quanto da noite buscaram isso aí. Se buscaram e eu estava com o mentor do lado fazendo isso aí, então era para ter sido. Tá? Bom, rapidamente. Opa. A semana passada eu estava falando sobre a mudança de frequência, né, dos pensamentos, e esse foi o culpado de tudo, essa lâmina aqui, né? Que eu fui tentando explicar para vocês e a coisa rolou por aqui. Depois entrei nessa parte e nesse videozinho de meia hora, tá? Para quem está novo, a novidade chegou hoje, eu vou dar continuação, então, a partir daqui. Esse vídeo aqui eu não vou colocar agora, mas ele é muito bom. Eu acho que vale a pena vocês acessarem o vídeo
da semana passada, quando eu coloquei ele, é uma meia hora mais ou menos, ou anotar esse site, porque é uma palestra de meia hora de um amigo meu, de um conhecido, sobre as vibrações que os nossos pensamentos emitem, né? E ele fez uma analogia muito importante com relação a uma transmissão de rádio, né? E as frequências, né, que um rádio recebe. Então, assim, ó, as emissoras emitem, e o teu rádio, através do dial, tu verifica qual estação que tu quer ouvir. Só um momentinho, gente. Eu acho que tá agora. Tava desligado o computador. Opa, gente, desculpa. Estava desligado o computador e até que eu achei um buraco ali, eu achei a régua, um buraco. Aí eu acho que consegui colocar. Bom, então, da mesma forma ele fez essa analogia com relação a uma glândula que nós temos bem no centro do cérebro, chamado pineal. A pineal, ela é composta de alguns cristais específicos, eu não me lembro exatamente quais, e esses cristais, eles sintonizam frequências conforme a nossa frequência vibracional no momento, né? Então, por exemplo, se nós estamos tristes, angustiados, tudo mais, a nossa frequência que o nosso cristal vai receber são as frequências que estão harmonizadas com as nossas na hora, baixas, né? Ao contrário, se nós estamos vibrando com alegria, com amor, com gratidão, as nossas frequências vibracionais se elevam, eleva o padrão do cristal, consequentemente nós ficamos sintonizados com aqueles padrões de frequências, né, que estão nessa mesma, por aí, inclusive os nossos mentores, né? E assim como nós entramos na frequência mais elevada dos mentores, quando a gente está com a frequência baixa, vem o que ele falou de personal obsessores, né? Entra aqueles obsessores, né, no nosso padrão vibratório e acabam nos interferindo. Então, a partir daqui, eu daria continuidade à palestra que na semana passada eu não consegui, tá? Bom, falei sobre esses planos, me lembro deles, né? Ele é importante a gente ter uma ideia disso aqui, porque as frequências vibracionais, elas atuam principalmente nesses aqui, ó, plano mental inferior e o astral e o físico. Então, esses três aqui são importantíssimos para o que eu vou falar aqui agora. Para os que não estavam na semana passada, rapidamente eu vou dizer o seguinte: nós temos vários corpos, né? Não só o corpo físico, temos o etérico, temos o plano astral, que é o emocional, né? E temos o mental inferior, que é a nossa mente. Esses corpos, esses dois principalmente, são conhecidos no espiritismo como perispírito, né? À noite, quando a gente dorme, esses nossos corpos, tanto astral como mental inferior, eles são projetados nos planos vibracionais, né? E nós atuamos nos planos, então, dos planos astrais, mental inferior, conforme a nossa vibração. E aí vem outra coisa muito interessante. Quando a gente deita muito preocupado com vibração baixa, seguido ocorre a gente ter sonhos agitados, não é? Pesadelos, e algumas vezes, por quê? Relacionado ao fato da gente acabar indo parar nos planos, nos umbrais, e não nos planos mais elevados. Então, muito importante, nesse momento, a gente entender que, quando vai dormir, uma oração, elevar os pensamentos, pedir aos mentores que nos levem para os planos superiores, por exemplo, se estamos com problema de doença, para receber ajuda dos planos superiores com relação à doença, para a gente ter esclarecimentos,
ensinamentos superiores, isso ajuda muito, muito mesmo. Com o tempo, vão perceber que a nossa energia começa a estar mais padronizada e mais elevada. E vem muitas vezes as intuições justamente dessas viagens que a gente faz nos planos superiores. Seguido eu tenho isso. Depois que eu aprendi essa técnica aí, ó, impressionante como eu tenho intuições que depois eu vou ver realmente está relacionado com as mensagens que estão chegando à Terra. Né? Bom, temos também corpos nesses outros planos, mas dificilmente a gente acessa eles porque são padrões vibratórios elevadíssimos. Tá? Normalmente nós ficamos nessa região aqui. Quando a gente desencarna, acontece a mesma coisa, né? Nós vamos para o plano astral, ficamos onde passamos um tempo de recuperação, provavelmente em hospitais, tudo mais, dependendo da nossa frequência. Depois que a gente se recupera, vamos para cidades astralinas mais elevadas, passamos anos lá aprendendo coisas, trabalhando, ajudando a humanidade, até entrar num novo momento de reencarnação. Né? Quando então a gente reencarna com novas características, especificamente para trabalhar alguma coisa que precisamos, que ficou deficiente, deficitária, vamos trabalhar karmas, vidas passadas. Né? Bom, então é importante saber isso aí, por quê? Porque exatamente nesses dois planos aqui, como a gente está com as nossas emoções e o nosso mental muito destrambelhados, por quê? No dia a dia, trabalho, escolas, relacionamentos familiares, tudo mais. Então, seguido, a gente perde a nossa frequência vibratória alta em função de alguma discussão, de alguma perturbação. Televisão, a televisão explora muito esse lado negativo, muito mesmo, então tem muito cuidado com as notícias, com o envolvimento, até nas mídias sociais, evitem entrar em discussões para não baixar o plano vibracional de vocês, tá? Bom, então o que acontece? Nas nossas várias reencarnações, né, o mental inferior e o astral são importantíssimos. Por quê? É justamente aqui que brotam as perturbações, os distúrbios e tudo mais, e que nos mantém numa frequência baixa. Né? Então, sabendo disso aqui, o que acontece? A gente fica nessa roda reencarnatória muitas vidas, dezenas, centenas de vidas, algumas pessoas milhares de vidas. Não só aqui na Terra, mas provavelmente em outros globos também. Considerando a ideia de que a Terra é um planeta com forte pendor educacional, né? Existem outros globos nesse universo também em níveis muito parecidos, alguns mais elevados, outros menos. Então a gente poderia traçar uma relação, né, um paralelo com relação às escolas que existem, né, tanto a rede pública, privada, e os níveis, né, desde o primário, do ensino fundamental, mudou, na minha época era primário, né, nossa, ensino fundamental, os mais elevados, depois até faculdades, tudo mais. Então, se vocês entenderem que cada escola equivaleria, vamos dizer assim, a um mundo, né, a um globo com humanidades, outros tipos quaisquer de seres, em escala de aprendizado, em escala evolutiva, a Terra é um dos principais que existe no momento, em função justamente da transição que ela vai sofrer. Né? Vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Então, o padrão todo vibratório da Terra está se elevando. Pelo fato de estar se elevando, toda a sujeira está vindo à tona. Né?
E muitas vezes as pessoas dizem, puxa vida, se nós vamos passar para um mundo desse, olha o que está acontecendo. Faz sentido. Para fazer essa transição, precisamos fazer uma limpeza. E é o que está acontecendo agora. Está vindo à tona toda a sujeirada dos governos, as pessoas também estão se mostrando o que é muitas vezes, né? E justamente para que escolham quem vai ficar aqui pelo padrão vibratório e quem não vai ficar. A escolha não é uma coisa de eu quero ficar, é o meu padrão vibratório que vai decidir se eu fico ou não fico. Por isso a importância não só dessa palestra aqui, daquela palestra que o meu amigo Ricardo deu, que eu gostaria que vocês assistissem, como também das palestras que a gente dá aqui. Com relação a isso aí, deixa eu esclarecer uma coisa. Normalmente, eu dou muito assuntos estabelecendo uma linha, vamos dizer assim, ciência espiritual. Diferente da ciência material, a ciência espiritual ela se baseia muito na lógica, em fazer sentido daquilo que a gente estuda, né? Naquilo que a gente observa, e alguns que têm habilidades psíquicas como visão, audição, né? Com relação aos outros planos, elas conseguem, inclusive, validar o que é essa ciência espiritual. A ciência material, ela precisa validar aquilo que ela faz com instrumentação, né? E também existe uma pequena diferença. Boa parte dos cientistas são muito materialistas, então eles têm uma resistência muito grande em estudar certos fenômenos que a gente conhece como espirituais. Mas, aos poucos, a ciência vai validando aquilo que a gente já conhece, aqueles que estudam, né, a respeito da espiritualidade. Nos auxilia muito nisso aí as obras de Kardec, fantásticas, porque elas foram feitas conforme uma metodologia científica, né? E que aos poucos, e a ciência já validou muitas coisas do espiritismo, e vai validar outras, né? Não quer dizer que o que eu falo aqui seja expressão absoluta da verdade, né? Por eu estar num padrão igual de vocês, embora eu estude isso aí desde a minha juventude, eu sou passível de erros, e eu errei muitas vezes com relação àquilo que eu entendia sobre espiritualidade, né? Mas aprendi a ter um pouco mais de critério naquilo que eu falo, né? Motivo pelo qual eu fiquei meio preocupado semana passada com as duas palestras, quando eu fugi um pouco do assunto, né? Enfim, em princípio, aquilo que eu falo aqui, eu validei, tive a oportunidade de validar em diversas linhas de conhecimento esotérico, filosófico, espiritual, espírita, enfim. Quando tu consegue validar uma coisa 2, 3 vezes em linhas diferentes, há uma grande chance de ser verdade, né? E evito os achismos. Bom, então nós vamos cuidar, eu troquei o título da palestra no meio do caminho, né? Para cuidar do corpo e do espírito. Vamos falar sobre autossuficiência espiritual. Essa primeira parte, essa partezinha aqui, eu peguei, eu não me lembro quando, em que época, eu achei muito interessante, e quando eu estava justamente tentando colocar alguma coisa a mais na palestra de hoje, me veio esse texto, de repente apareceu, eu achei interessante, eu digo, vou colocar, porque ele pode fazer muito sentido para alguns de vocês aqui. O que é essa autossuficiência espiritual? Não, como disse já, não sei onde eu peguei, em que livro espiritual, espiritualista eu peguei isso aí. Eu sei que eu achei muito interessante. Então ele diz o seguinte, o autor: autossuficiência espiritual são delírios de supremacia evolutiva que nos levam a acreditar ser quem não somos, conduzindo-nos a uma recusa crônica do afeto espontâneo. Bom,
a humanidade e nós, de uma maneira geral, muitas vezes somos refratários a isso de algumas pessoas, ou seja, nós recusamos o afeto de algumas pessoas. Não sabemos por quê, muitas vezes, né? Mas recusamos. E às vezes essas pessoas fazem parte da nossa família, né? E aí criam problemas energéticos entre nós. Às vezes essa recusa vem de outras vidas. E às vezes do fato de nós não estarmos trabalhados ainda. Então nos mantemos refratários. Tá? Ele vai adiante. Ele diz que essa ação mental acaba gerando desastres de proporções incalculáveis no sistema de afetividade, no qual se encontram as autênticas matrizes daquilo que somos. Bom, voltando aqui ao primeiro, nos leva a acreditar ser quem não somos, conduzindo uma recusa. Alguém aqui saberia dizer com absoluta tranquilidade e certeza quem nós somos? Quem eu sou? Eu, Rui. Quem é você, Maria? Quem é você, Lúcia? Quem é você, João? Quem é você, Larissa? É difícil a gente responder isso aí. No entanto, por ignorância, aquelas pessoas que não estão ainda, né, numa caminhada, elas tendem a responder com muita propriedade. Ah, eu sou assim, sou assado, tenho isso, tenho aquilo, eu me conheço e tá, tudo. Não. Quando uma pessoa, e eu aprendi isso aí, talvez vocês também, chega ao ponto de saber quem é, pode ter certeza que ela está muito longe da verdade. Primeiro porque normalmente elas, vamos dizer assim, elas se associam ao corpo, às características de personalidade, à roupa, às suas propriedades, enfim, às suas culturas, ela vai se associando. Então ela acha que ela é um conjunto disso tudo. Não. Quando a gente já está numa caminhada espiritual, a gente sabe que não, que isso é só um momento da nossa vida evolutiva, da nossa essência espiritual. Nós estamos encarnados, nós estamos nesse corpo, nós estamos vivenciando uma série de características pessoais, cada uma, com o fim de aprendizado espiritual. Nada mais, nada menos que isso. Agora, chegar ao ponto de dizer, eu sei quem eu sou, talvez os grandes mestres da humanidade já possam estar perto de responder para eles próprios disso aí. Nós não, nós estamos numa busca. Bom, uma permanência, na verdade, assim, o que acontece? A gente tem uma permanência prolongada no nosso personalismo, conhecido como sendo ego. E esse ego está cheio de bloqueios afetivos. Vocês todos aqui já são adultos. Tenho certeza absoluta que já foram crianças. E já passaram por situações, desde criança, de receber um não, de ter sido admoestado, de ter sofrido algum castigo, alguma coisa. E isso, ou ter passado por alguma situação traumática, que acabou criando bloqueios na criança. E alguns bloqueios são tão fortes e estão tão arraigados no ego, que muitas vezes a gente não traz à tona, porque senão vem uma dor e um sofrimento muito grande. Da mesma forma, esses bloqueios podem vir de vidas passadas também. Estão incrustados nos nossos campos energéticos, na nossa essência, na nossa consciência, e que talvez a gente tenha vindo aqui trabalhar algum deles. Mas, enfim, o importante é o seguinte, ego. O que é o ego? Não à toa eu estou trabalhando isso aí numa sequência de palestras só sobre o ego. Eu costumo dizer o seguinte,
Ego parece ser um serzinho que tem dentro de nós, que comanda a nossa mente. Totalmente. Quase que totalmente. Raramente a gente tem noção que ele está fazendo isso. Né? Ei? Não tem, quase não tem. Muito poucos têm noção de que isso aí acontece. Né? Por que que o ego faz isso? Ele é uma estrutura que a gente carrega e que ele, vamos dizer assim, ó, ele foi programado para nos defender a qualquer custo. Defesa física, mental, principalmente emocional. Por que o emocional? Porque é dentro das emoções que estão as dores mais difíceis. Não é na dor física, né? Dor mental até a gente tem, mas o lado emocional muitas vezes dói muito, e eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso, todos nós, né? E essa dor emocional, muitas vezes, para não entrar, não fazer com que a gente entre em colapso, o ego toma conta da mente e desvia, ou procura ficar ali nos alimentando e dando uma desculpa qualquer, tipo assim, ó, vamos supor, vocês brigaram hoje com algum familiar que vocês gostam muito, né? E se ofenderam, tudo mais, e foi um para cada lado. E aí fica aquela coisa remoendo, remoendo, remoendo. Mas esse remoendo, de uma forma, deixa vocês culpados, de outra, o ego tenta fazer com que vocês não se sintam tão culpados. Então ele começa a dar sugestões do tipo, não, mas eu falei aquilo porque ela merecia ouvir. Eu falei aquilo porque ou eu estava com muita raiva, ou não sei o quê, ou eu estava com muito ódio, ou não estava nos meus dias, não sei o quê, mas sempre o ego tenta se desculpar. Ele não tem a capacidade de ver a realidade. A consciência tem, mas o ego não. Então, o que é esse trabalho evolucionário que chega um ponto da nossa vida que a gente busca casas como essas, não só para trabalhar essas dores emocionais, mas também para nos despertarmos em termos de consciência de quem realmente nós somos. Faz sentido isso aí? Faz, né? E quando a gente está nessa caminhada, aos poucos nós vamos nos enchendo de mais coragem para trabalhar esses bloqueios afetivos. Mas para trabalhar isso aí, nós temos que trazer a nossa consciência, nós temos que estar mais conscientes, né, ou mais prontos para trabalhar isso aí. É uma coisa que vem sendo despertada aos poucos para cada um, e cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento de trabalhar essas dores, esses bloqueios emocionais, né? E aos poucos, sim, cada vez que a gente consegue trabalhar um desses bloqueios, parece que a gente tira um peso muito grande. Existem várias ferramentas que nos auxiliam nisso aí, mais adiante eu vou falar, tá? Bom, essa autossuficiência espiritual, esse desvio, né, da essência espiritual, começa justamente através do orgulho. E lá de pequeno, né? E o ego trabalha muito orgulho, ele te puxa o orgulho para cima para que tu não entre a fundo para dissolver essas mágoas, esses ressentimentos. Como eu falei, o ego vai te proteger de tudo quanto é maneira possível, para que tu não sofra, para que tu não entre em colapso mental e emocional. Então, tudo começa no orgulho, que é uma doença mental atingindo o sistema afetivo do ser, deixando muitas vezes em frangalhos em razão de rejeições
infligida aos impulsos do coração. Algumas pessoas são muito mais sensíveis, estão mais sensibilizadas às rejeições, né? Se tornam muito melindrosas. Tem pessoas que tu não pode falar absolutamente nada porque elas já ficam todas melindradas. E se por acaso, em algum momento, logo no início, vamos dizer assim, ó, de uma amizade, tu for falar alguma coisa, não para machucar, não para magoar, né? Mas eventualmente dizendo alguma característica da pessoa, e essa pessoa entra num bloqueio desses aqui, e de repente, qualquer coisa que tu diga, ela se sente melindrada. E às vezes tu não está nem falando para ela, de repente tu está falando para outros e ela assume como tu dizendo. Então ela se acha perseguida. Quem não conheceu pessoas assim na vida, né? E vão continuar conhecendo. Então são pessoas que não estão prontas, o ego está muito forte e tenta, claro, ele entende que estão atacando, estão me atacando, deixa eu me defender de qualquer maneira. Então ele assume o quê? O comando da mente. O ego, fundamentalmente, comanda a nossa mente. Quase que 24 horas por dia. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês rapidamente, certo? Vou dar 1 minutinho para vocês. Durante 1 minuto, vocês vão fechar os olhos e vão tentar ficar com as mentes vazias. Esvaziar a mente. 1 minutinho, um só. Eu não vou exigir muito mais que isso de vocês. Vamos fazer essa brincadeira? Começando agora, feche os olhos. E tentem controlar a mente. Muito bem, passou 1 minuto. Quem aqui, em sã consciência, honestamente, conseguiu acalmar com a mente e deixar ela completamente sem pensamento? Não, ouvir barulho é outra coisa. Eu quero saber assim, quem conseguiu controlar os pensamentos e deixar sem pensamento nenhum? Tem alguém aqui? 1, 2, 3, 4. Não? É muito pouco, né? É muito pouco. Provavelmente não conseguiriam passar de 2 minutos. Mas uma mente treinada consegue ficar muito mais tempo que isso aí, né? Existem técnicas que te auxiliam, que é a meditação, né? Então quem está já acostumado com essas técnicas tem mais facilidade. O resto não consegue. O que é isso, gente? Vocês não comandam a mente. Quem comanda? O ego. Ele que fica colocando coisas na mente de vocês. Em momentos em que vocês estão focados em algum trabalho, a mente silencia. Vocês até conseguem. Mas, eventualmente, Vocês conhecem o termo fuxiqueira, né? O que era o fuxiqueira? As pessoas fazendo fuxico. O que é o fuxico? Minha mãe fazia muito fuxico. É um trabalho artesanal que tu pega um pano, uma coisinha sextavada, mais ou menos assim desse tamanho, né? E vai costurando, depois tira
a matriz, né, fecha, e como é sextavado, depois tu vai juntando esses vários negocinhos e vai criando colchas, vai criando, né, um monte de toalhas, enfim. E as fuxiqueiras, o termo fuxiqueiro vem disso aí, que reúne várias mulheres fazendo isso aí, enquanto elas estão fazendo, elas estão conversando numa comunidade sobre o que? A vida dos outros. Vem daí o termo fuxico, né? Bom, o nosso cérebro fica assim, mas só que sozinho. Fuxicando, 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 falando mal, falando, vendo, julgando as pessoas pelo que elas fazem, o que elas não fazem, não sei o quê. Enfim, nós passamos quase que 24 horas do dia, mesmo dormindo, o ego com pleno controle da mente. E o que que nós precisamos? Parar com isso, porque quando a gente para com esse controle da mente, nós nos tornamos conscientes no aqui e no agora. O ego te mantém fora do presente, do momento presente. Geralmente ele está preso em alguma coisa do passado, uma coisa que aconteceu. Ou, raras vezes, em alguma ansiedade com relação ao futuro. Medo de uma reunião, medo de encontrar alguém, ou de chegar na faculdade e encontrar uma prova e não estudou o suficiente, né? Enfim. Mas raramente estamos no presente. Tá? Bom, aí o que acontece? O ego, como te domina a mente, ele te mantém num estado de orgulho. E o orgulho é pai de vários outros estados emocionais, né, de baixa vibração. Raiva, despeito, falta de amor próprio, vaidades, enfim, o orgulho, ele rege um monte de emoções, de estados emocionais de baixa vibração. É o sentimento, ele é um sentimento de superioridade pessoal, refletindo no estado mental em forma de ilusões. E muitas vezes ele cria ilusões exatamente com relação a determinadas coisas, né? Lembro do exemplo que eu dei aqui, brigamos com alguém, e às vezes a gente vai ficando e vai, a mente, o ego, vai criando aumentando o estado emocional com relação àquilo, que aí tu começa a projetar, por exemplo, coisas do tipo assim, quando eu me encontrar com fulano, eu vou dizer mais coisas ainda para ele que ele precisa ouvir, né? E aí o que ele está fazendo? Ele está te empoderando de uma energia negativa. O ego faz isso. Mas ele não sabe que está te prejudicando. Por quê? Porque a nossa consciência está deixando. Porque nós pensamos que esse é um estado consciente. E não é, o ego tomou conta. Bom, essa é uma maneira desenvolvida, então, pelo egoísmo, para camuflar a realidade de que nós somos, a fim de vivermos a fantasia do que gostaríamos de ser. Quantas vezes a gente tenta se empoderar perante os outros, e para fazer isso aí, o que faz? Rebaixa os outros. É ou não é? Eu faço, não sei se vocês fazem, se vocês não fazem, que bom, mas eu faço. Lamentavelmente, eu ainda estou num estado ainda muito negativo, muitas vezes. Principalmente depois que eu discuto com alguém. O que eu estou fazendo? Estou evitando agora de tentar discutir para não entrar mais nesses estados. Estou tentando me controlar meu ego. Consequentemente, outra coisa que eu venho fazendo, que eu descobri assim, que realmente está dando resultado, são os trabalhos de meditação. Porque muitas vezes a meditação, ela te permite parar um momento e dizer, opa, o que eu estou fazendo? Estou começando uma discussão com alguém, e aí, de repente, entra a consciência, e eu digo, opa, não vou entrar nessa linha, não vou entrar nessa discussão.
não vou fazer isso aí, né? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou, primeiro, evitando de baixar as minhas vibrações, né? E um momento posterior, se eu vou andar na natureza, se eu vou ver coisas belas, se eu vou ver bons filmes, se eu vou ouvir músicas boas e tudo mais, vou elevar meu padrão vibratório. À medida que eu elevo o meu padrão vibratório, eu começo a trabalhar sentimentos bons. Empatia, compaixão, amor, nessa ordem, né? Até chegar ao estado de amorosidade dos grandes guias, dos grandes mestres, leva um tempo, né? Mas tudo começa por aí. Controle da mente. Controlando a mente, a gente controla as nossas emoções. Não é negar as emoções. Não é negar. Não é negar que a gente tem ego. Todos temos. E vamos continuar com eles. E quando nos tornarmos mestres, a maestria ascensional, que os espiritualistas falam, nós vamos carregar conosco o ego. E todas as características dele. Só que não vai ser mais aquele cavalo chucro, indomável. Ao contrário, mansinho, tranquilo e com um monte de conhecimento e sabedoria agregada. O ego continua conosco. Nós levamos eles para os planos superiores. Só que isso aí, controlado. Voltando então ao egoísmo, né, o uso do cérebro com negação dos sentimentos. Muitas vezes a gente nega sentimentos. Quando, né, vai que tu não odeia aquela pessoa. Não, eu não odeio. Mas tu já perdoou ela? Já perdoei. Mas não quero ver ela mais pintada na minha frente. Cadê o perdão? Cadê o perdão? Estão entendendo como o ego nos trabalha? A gente não perdoou de coração, ainda não perdoamos. Perdoamos a mente, né? Mas não de coração. E essa é uma das ferramentas fundamentais para a gente aprender a usar o perdão. Não é uma coisa fácil, gente. Assim, ó. Mas, à medida que a gente controlar as nossas emoções, nossos pensamentos, elevar nossos padrões vibratórios, quem nunca passou aqui por um momento justamente de se sentir, sabe, num padrão vibratório alto, relembrar aquela pessoa que vocês odeiam, alguma coisa, e dizer assim, puxa, não estou odiando ela agora, nesse instante eu não estou odiando. Alguns de vocês já passaram por isso aí. Se não passaram, vão passar. Eleve os pensamentos, vocês vão ver como isso aí acontece. E aí dá para entender como, elevando o padrão vibratório, a gente consegue trabalhar melhor essas mágoas, esses ressentimentos, essas rusgas com outras pessoas. E aí vem, e de coração, o trabalho realmente de perdoar, de fato, de coração. Bom, o conceito de ser espírita ou espiritualista passa pelo seguinte critério: um coração que pulsa ininterruptamente em direção à luz. Bem, senhores, senhoras, já ouviram falar que Deus nos criou à sua imagem e semelhança? Já perceberam que não é semelhança física que estão falando? Isso, algumas religiões ainda estão presas nisso aí. Não. Deus é luz. E nós somos seres de luz. Realmente, somos seres de luz. Aqueles videntes que conseguem conscientemente se projetar em planos mais elevados, percebem que os grandes guias, mestres, tudo mais, eles aparecem em forma de luz. Eles têm que adensar o corpo muitas vezes e entrar com um padrão de um corpo deles mais baixo
para que a gente entenda com quem está falando. Agora, quem já tem esse entendimento é luz. E dependendo do ser de luz que é, eles têm que mesmo assim baixar o padrão vibratório, porque essa luz nos cegaria, nos deixaria muito desconfortáveis, tamanha vibração elevada que é. Né? Nós somos seres de luz. E nós temos dentro de nós uma centelha que faz com que a gente busque voltarmos à luz, porque nós viemos da luz. Não viemos do pó. O que vem do pó é o nosso físico. Lembra aquela... Olha só a inversão de valores que colocaram na Bíblia. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Não, gente. Da luz nós viemos e para a luz nós voltaremos. E a cada passo que nós damos, cerca-nos a luz do nosso ser infinito. Entenderam isso? É lindo. Nós somos seres de luz. O que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo isso no padrão que nós estamos, evolutivos, e estamos buscando voltar para a luz. Para voltar para a luz, nós temos que trabalhar os nossos padrões emocionais, trabalhar os nossos padrões mentais. E esse trabalho não é assim de uma hora para outra. Nós precisamos de muitas vidas. Porém, nós estamos num momento especial da transição planetária, em que isso está extremamente acelerado. Nós temos percebido aqui na casa, nos trabalhos que a gente faz, que muitas vezes os padrões de faixas de vidas passadas de alguns de vocês são trabalhados assim, ó, num piscar de olhos, praticamente, em questão de minutos. Cada vez que vocês são atendidos ali, agora vai ser ali, ou dos outros dias era aqui, alguns de vocês, sem perceber, mas nós percebemos lá, a gente trabalha alguns padrões de faixa de vibrações passadas. Alguns guias, alguns médiums percebem isso, e quando percebe que dá uma tranqueira em algum de vocês, a gente cerca e começa a trabalhar aquilo ali com técnicas que nós temos aí. E aí, aquilo que vocês precisariam 1, 2, 3 encarnações, às vezes mais para resolver, a gente resolve ali com essas técnicas que nos foram dadas pela espiritualidade superior. Sensacional isso que nos deram. Agora, em função da transição planetária. Por quê? Porque todos os guias, os mestres, todos que estão trabalhando para esse despertar da humanidade, estão nos auxiliando para que quanto mais pessoas despertarem, maior vai ser o processo de transição e menos traumático ele vai ser. Lembram-se do Evangelho de João, o Apocalipse? Isso já era para estar acontecendo antes da virada do século. Por que não aconteceu? Porque conseguimos elevar o padrão vibratório um pouco antes do que era previsto. Então, não que não esteja acontecendo certas catástrofes que a gente viu aqui de Brumadinho, tsunamis, tremores de terra, desencarne em massa, né? Está acontecendo, mas não vamos dizer assim, naquele volume que estava previsto pelo Apocalipse. Por quê? Porque eles querem que as pessoas acordem conscientemente dentro de um prazo mais curto possível. Não é sensacional isso aí? Quando a gente descobre isso aí que está acontecendo, né? Puxa vida, dá vontade, dá prazer de trabalhar aqui e ajudar as pessoas. Dá prazer de receber pessoas como vocês aqui na casa, fazendo os cursos de apometria, de mediunidade, se trabalhando e ajudando a trabalhar os outros. Faz tudo começa a fazer sentido. E esse desejo de melhora, então, talvez seja a qualidade mais evidente no nosso estágio evolutivo. Por traduzir que já cansamos do mal, da estagnação. Quantos de nós
estamos exatamente nisso aí. Gente, chega de corrupção, chega de desonestidade. E olha, gente, e tem que começar aqui dentro da gente. As pequenas desonestidades que nós estamos acostumados a fazer, nós temos que trabalhar isso aí. Ser mais sinceros conosco. Não é eu vou me tornar honesto com o outro. Eu tenho que me tornar honesto comigo mesmo. Né? Quem nos impede isso aí? O ego. Inadvertidamente, o ego é o nosso grande desafio. Porque para ele, não interessa se o que ele está fazendo é desonesto, está nos levando à desonestidade ou não. Ele quer nos proteger de dores. Dores emocionais, dores mentais, dores físicas também. Entenderam o quanto é importante a gente se trabalhar? Quem está aqui, muito provavelmente, já está num estágio de espírito mais amadurecido. Senão, não estaria aqui, com toda certeza. Tá? Então, vamos aproveitar. Muitos vêm aqui sem se dar conta que estão buscando. E às vezes são trazidos, na maioria das vezes, por alguma dor emocional. Estão vindo aqui porque estão com algum problema, né, e que de repente acham que de repente o mundo espiritual vai ajudar vocês. De fato ajuda, mas a ajuda vai até certo ponto. Por quê? Porque nós precisamos nos ajudar. Então não adianta vocês virem aqui, se harmonizar, se resolver determinados problemas, e do portão para fora, voltar ao seu padrão antigo. Lembro de Jesus? Jesus, entre outras coisas que ele fazia, era ajudar as pessoas a se curarem. Geralmente de processos físicos, né? De problemas físicos. Ele tinha uma aura tão poderosa, tão iluminada, que bastava tocar nele e tu recebia uma injeção de né, padrões vibratórios altos e te curava. E muitas vezes e quando ele percebia isso em alguém ou alguém pedia cura, dependendo, ele ajudava. Mas ele sempre dizia uma coisa assim, ó, vai, tu está curado, mas cuida para não pecares. O que é o pecado? Não voltar ao teu padrão vibratório, emocional, mental de antes. Eu conheço algumas passagens lindas de Jesus e provavelmente vai ser tema de algumas outras palestras, tá? Isso está me vindo, de vez em quando me vem intuitivamente para trabalhar isso aí. Mas lembro que certa vez, recém Jesus tinha... interessante, foi contado recentemente aqui pelo Robson Pinheiro, que esteve aqui fazendo palestras, e ele tocou justamente numa dessas passagens, né, em que ele recém tinha curado um paralítico, alguma coisa, né, e terminado, estava no meio de uma multidão, e lá terminou, ele foi caminhar nas areias do lago, do Mar da Galileia, e um dos apóstolos chega para ele, feliz da vida, e vê o mestre muito triste, né? E ele diz assim, puxa, mestre, mas por que tu está tão triste, puxa, acabamos, né, com o trabalho de ajudar um monte de pessoas, e ele diz, não, a minha tristeza é saber que justamente um daqueles que a gente recém curou está retornando para casa para brigar com os familiares que maltrataram ele durante todos os anos que ele teve lá. De que adiantou eu curar ele? Né? Interessante, e vale a pena aqui dizer para vocês o seguinte, não aparece na Bíblia, mas Jesus tinha uma capacidade incrível
de entrar na faixa vibratória das pessoas e mandar o recado direto para elas, sem que os outros percebessem. Então ele dizia, por que a pessoa estava assim? Por que a pessoa chegou, qual foi o padrão emocional, mental, que deixou a pessoa naquele estado de doença? E isso é uma das coisas que eu trago aqui para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar isso aí para vocês, tá? Padrões emocionais de crítica, reclamações, condenações, dúvidas, medo, preocupações, engana, pessoas que julgam, humilham, têm pensamentos, sentimentos negativos, né? O padrão vibratório delas é mais ou menos isso aí, completamente destrambelhado. E isso aparece no corpo energético. O que é o corpo energético? É o corpo etérico, né? É ali que estão as energias que estão trabalhando o corpo físico e que fazem um meio campo com o corpo astral e o mental, né? Então, tudo que é emocional e mental vem através desse corpo energético, através dos chakras e passa para o corpo físico. Então, o que acontece? Quando a pessoa está muito negativo, os padrões energéticos estão completamente distorcidos, destrambelhados. Por outro lado, uma pessoa que está em paz, tranquila, já tem um domínio maior do seu corpo, os padrões assumem comportamentos mais lineares, harmonizados, né? Então, isso típico das pessoas que não costumam criticar, agredir, não costumam pensar mal dos outros, né? Evitam as discussões. Não que não possa discutir. A discussão que tem um caráter elucidativo são muito boas. Mas a discussão que tu entra para ganhar a discussão, quem é que está entrando? É o teu ego. Ele não quer perder a discussão. Imagina ele passar por essa falta de orgulho. É muito orgulhoso o ego, né? Então ele não quer perder discussão para ninguém. Discussão política, discussão religiosa, discussão, seja lá qual for, né? Por outro lado, vale a pena também aura. Todos vocês já devem ter ouvido falar que todos nós temos uma aura. O que é a aura? A aura é um campo energético que é emitido pelo somatório dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, basicamente. Essa é a aura. E ela é um campo de vários tons coloridos. Alguns médios têm a capacidade de visualizar essa aura. A primeira vez que eu li sobre isso aí, eu tinha 14 anos, através de um monge budista chamado Losam Rampa. Alguém já leu algum livro dele? Ninguém? Não? Losam Rampa, eu acho que na década de 40, 50, ele era um monge budista, se tornou um lama, né, mais elevado, e ele tinha uma capacidade muito grande de vidência, já desde criança, e ele foi para o mosteiro, foi entregue pelos pais no mosteiro, e lá ele continuou desenvolvendo, com a ajuda dos lamas e dos monges, desenvolvendo essa capacidade. Posteriormente, ele fez medicina. Então, ele era um médico e era um vidente, e uma das coisas que ele aprendeu e foi ensinado para ele, a enxergar a aura e ver nos padrões da aura as falhas que indicavam alguma provável doença antes dela se manifestar no corpo. E ele, então, aprendeu a trabalhar com isso aí. O que é isso aí? Ciência espiritual, gente. Né? Ciência espiritual.
E ele aprendeu a ter essa capacidade, e ele, olha, eu acho que tinha uns 20 livros dele, o mais famoso chama-se Terceira Visão. Foi o primeiro livro que eu li dele, amei, me apaixonei, me identifiquei e comecei a ler os outros livros. E ele falava muito, então, desses corpos, do que ele via e de como ele trabalhava as pessoas com relação a isso aí. E ele, enfim, ele falava sobre espiritualidade direto, porque ele tinha um conhecimento muito, muito elaborado. Vamos fazer uma pequena pausa para... Tem um livro... Bom, então voltando aqui aos padrões, e ele dizia o seguinte: a grande maioria da humanidade tinha esse tipo de padrões de cores da alma. Ele andava na rua e ele via, ele conseguia perceber isso nas pessoas com uma facilidade muito grande. Então ele dizia, ou padrões cinzas, em várias tonalidades, marrons, um vermelho sujo, né? E cada padrão desses de cor estava relacionado a um estado emocional ou mental. E ele foi treinado nisso aí, ele conseguia ver perfeitamente. E ele dizia o seguinte, já as pessoas que já estão mais harmonizadas costumam ter as cores mais definidas, né? E essas cores, quanto mais elevado, mais tons pastéis teriam, né? E quando chegava num nível de maestria, essa aura já era imensa. Então, isso aí ele falava também, a distância que a alma, que a aura, esse padrão vibracional, e ele é muito cambiante, né? Não era uma coisa fixa, dependia do estado emocional, tinha picos, né? E geralmente eram próximos ao corpo, né? À medida que a pessoa era mais evoluída, essa aura chegava a atingir meio metro, alguns raro 1 metro. E ele dizia assim, ó, alguns lamas do mosteiro onde ele estava, que tinha um padrão muito elevado, conseguiam ter 2, às vezes 3 metros de aura. Bom, muito tempo depois, lendo Ramatiz sobre Jesus, eu fiquei sabendo que Jesus, a aura dele era imensa. Alguém se atreve a dizer a quanto ia, mais ou menos? 2 quilômetros. Não tanto, quer dizer, talvez assim, talvez. Mas, segundo Ramatiz, a energia dele, já com 500 metros, sem ver, as pessoas mais sensíveis já começavam a mudar seu padrão em função da energia dele. Aquelas que estavam mais sintonizadas. As que estavam destrambelhadas, ficavam mais destrambelhadas ainda. Por quê? Isso faz sentido. Já viram que pessoas que são muito negativas odeiam as pessoas que estão num padrão mais elevado? Elas querem distância.
Isso a gente observa nos livros, inclusive nos livros espirituais, nos romances, né? Não consegue. E assim, ó, agita mais ainda porque cria um abismo muito grande nos dois padrões e as pessoas ficam, e as trevas ficam muito incomodadas com a luz, né? E isso a gente percebe também aqui nos atendimentos que a gente faz. Bom, voltando então a esses padrões, da aura. Alguns mestres têm, dependendo se eles são muito amorosos ou se eles têm o intelecto muito desenvolvido, muda o padrão de cor, mas são padrões mais lindos, mais vibrantes, né? É bem interessante. Gostaria muito de ter essa capacidade. Um dia a gente chega lá. Bom, agora nós vamos entrar no assunto do corpo humano. Essa coisa que nós vestimos e que não é à toa que está conosco. O corpo humano ele tem uma sabedoria evolutiva muito grande. Se nós voltarmos à história da humanidade, os primeiras, e eu tive oportunidade, eu acho, de falar um pouco rapidamente na aula passada aqui, os primeiros mamíferos a receber uma alma humana já individualizada, ou seja, pronto para uma caminhada humana, né, foram os lêmures e os pitecos, né, que eram criaturas parecidas com macacos, mas já com tendência a caminharem, né? Então, esses foram os primeiros a receber as almas humanas, ainda ignorantes, para serem trabalhadas. À medida, e isso aconteceu, para vocês terem uma ideia, existem alguns desses pitecos datam de até 4 milhões de anos atrás, mais ou menos, né? De lá para cá, houve vários estágios evolutivos em que esses corpos foram trabalhados pelos nossos cuidadores, vamos dizer assim, inclusive alguns físicos que chegavam aqui em naves, trabalhavam geneticamente, faziam algumas modificações e iam embora, e deixavam a coisa funcionar. Então, a história dos nossos corpos, ela sofre degraus evolutivos. Ela não é um padrão único, mas em degraus. A ciência fala que busca ainda um elo perdido entre os macacos antropóides e os seres já humanos da linhagem Cro-Magnon, dos Neandertais, até chegar ao Homo erectus e depois o Homo sapiens, né? Bom, há um desnível muito grande, porque realmente foi trabalhado a genética muito forte para que recebesse já almas mais evoluídas e esses estágios acontecessem com mais propriedade. Bom, aí o que eu posso dizer para vocês assim, ó, eu trabalhei com computador. Eu projetava, fazia parte de equipes que projetavam os computadores. E eu queria também ser médico, mas entre um e outro eu acabei seguindo a linha da informática, né? E eu aprendi uma coisa sensacional, gente. Como eu estudava muito também medicina, porque é uma área que sempre me chamou a atenção, eu percebi que o computador, o que é? Uma tentativa de imitar o corpo humano. Ou algumas características de animais, né? O avião, por exemplo, tenta imitar os pássaros, que tem a capacidade de voar, né? Então, o computador, o que ele tem basicamente? Uma central de processamento que equivale ao nosso intelecto, memórias para guardar os dados, nós temos memórias, né? Interfaces que trabalham
com impressoras, com leitoras, os olhos, as mãos, o tato, são as nossas interfaces com o mundo. É ou não é? 5 sentidos. São as nossas principais interfaces que o nosso corpo humano tem com o mundo. Através dessas 5 interfaces, né, ele trabalha tudo que está, que nos cerca ao nosso redor. Envia essas informações através de fios elétricos, que são os neurônios, vão para o cérebro, e isso numa velocidade imensa, né, são computadas, guardados os registros, tudo mais. Então vocês imaginem assim, ó, esse termo, eu uma vez numa palestra eu falei, biocomputador. Qual não é a minha surpresa que eu vejo recentemente também sendo usada pelos guias espirituais. Muito provavelmente eu fui intuído para falar isso aí, até para deixar mais claro. Então o corpo humano hoje é um biocomputador de altíssima capacidade tecnológica, gente. E ele vai melhorar mais ainda, ele já está sendo modificado para entrar numa nova era, para receber seres mais elevados, com capacidades mais evoluídas. Lembro que na vez passada eu falei dos escafandros? É a mesma coisa. O que é a mudança tecnológica? Dos primeiros mergulhos eram feitos em sinos, né? Então baixava um sino com pessoa dentro, e a pessoa, quando chegava em determinado estágio de profundidade, ela mergulhava, fazia o trabalho e voltava para o sino. Depois o sino voltava. Olha a parafernália que tinha nisso aí. Aí alguém inventou um escafandro. Deixou quase que autônomo, né? Então, através do escafandro, enfiava, através de bomba, ar comprimido para a pessoa. Ela vestia um traje imenso, com botas de chumbo para poder ficar lá embaixo, né? Macacão, e ela fazia os trabalhos, né, bem melhor que no caso do sino. E aí, na segunda metade do século passado, o Jacques Cousteau inventou o aparelho autônomo, né? Usava um cilindro de ar comprimido, pé de patos, né? Uma roupa bem mais plástica e aderida ao corpo, que te ajudava a manter o corpo aquecido, porque a água ficava presa entre o neoprene, que é um tipo de borracha, e o teu corpo. Então, o teu corpo aquece aquela água, e a troca com o meio ambiente era mais difícil. Então, mantinha o teu corpo por mais tempo debaixo da água. Quem já mergulhou aqui sabe o que é. De vez em quando tu está mergulhando e vem umas correntes geladas do nada, né? E isso rouba a energia do corpo. Fazendo então esse paralelo, o nosso corpo humano sofre esses acréscimos tecnológicos, né? Ciência espiritual aí, gente, tá? Para que recebam cada vez mais almas em estágios mais avançados de evolução, que possam usar o aparelho contido aqui no cérebro, que é o nosso hardware, né, com mais capacidade. Os nossos computadores, no decorrer de 30 anos para cá, passaram por transformações incríveis. Os computadores antigamente usavam válvulas, depois as primeiras placas pré-impressas. Eu me lembro que a gente tinha placas desse tamanho com 8K de memória. Hoje tu tem uma coisinha, um chipzinho desse aqui, com 32 gigabytes de memória. Imensa a tecnologia. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. De tempos em tempos ele sofre uma mutação induzida, genética, para que possa receber almas mais evoluídas e possam trabalhar melhor a cada encarnação. Perceberam isso aí? É interessantíssimo, né? Então, o corpo humano ele é extremamente sensível a padrões energéticos percebidos através de sentidos físicos. Acabei de falar agora há pouco
com vocês, com as interfaces, as 5 interfaces principais. Os olhos, os ouvidos, o gosto, o olfato e o tato. Falei as 5? Não esqueci nada? Não? Acho que é isso aí. É. Bom, existe uma 6ª interface sendo trabalhada, que é a intuição. Acho que eu falei isso aí semana passada também. A intuição é o sentido que está sendo desenvolvido para a nova era. Umas pessoas já têm mais desenvolvidas, outras não. Mas, para tu trabalhar a intuição, fundamental, o quê? Calar a mente, gente. Aquietar a mente. Aí a gente consegue sintonizar melhor os outros planos. As frequências que estão por aí e que nós podemos acessar. Frequências dos nossos guias mentais, né, mais elevados. Cuidado para não sintonizar as frequências mais baixas. Tá? Então, à medida que nós vamos evoluindo, a intuição vai se abrindo e nós vamos ficar mais abertos ao que vem de cima. Faz sentido, não? Bom, também os nossos corpos são suscetíveis aos padrões de pensamentos que nós geramos. Cada pensamento nosso gera um padrão energético que pode ser captado por qualquer um de vocês. Basta estar com a pineal desenvolvida, vocês conseguem perceber isso aí. Futuramente, a voz não vai ser mais usada. As civilizações mais adiantadas se comunicam por padrões mentais, não mais através de voz. Não faz mais sentido. E também através das nossas emoções. Puxa, nossas emoções, vocês não têm noção do padrão energético que muitas vezes é muito forte, o padrão energético. E nós temos que aprender a lidar com isso, porque à medida que nós vamos evoluindo, imagine o seguinte, assim, ó, nós vamos dominando os padrões mentais. Quando a gente passa para os planos superiores, tudo isso, pensamento, emoções, são potencializados. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, nós estamos no plano físico. O plano astral, que é o plano das emoções, né? Nesse plano, sentimentos de desconforto, de desgosto, de mágoa, ele é potencializado e vira um ódio. Por outro lado, aqueles padrões emocionais mais elevados, de admiração, de afeto, tudo mais, viram padrões de amor. Tanto que nos padrões astrais mais altos, quando tu consegue chegar lá, tu sente uma amorosidade muito grande, tu emite essa amorosidade muito grande. Né? E os teus padrões mentais, tu usa a matéria da densidade e com o padrão mensal tu consegue trabalhar e moldar ela com mais facilidade. Aqui na Terra, para a gente moldar tudo isso aí, nós precisamos de uma tecnologia muito grande e que começou lá na pré-história usando ferramentas simples, martelos, né, e que foram evoluindo tudo mais. Até chegar ao ponto de hoje a gente trabalhar através de uma mecanização muito grande isso aí. Agora imaginem vocês usar isso com o poder da mente. Imaginem potencializar com o poder dos sentimentos. Agora imagine vocês destrambelhados nesses planos mais elevados. Vocês iam implodir com o lugar. Vocês não, desculpe, me incluo nisso aí. Né? Por isso que nós precisamos estagiar várias vezes no plano físico, para aprender a controlar sentimentos e emoções, para poder trabalhar e sermos co-criadores
nessa escalada evolutiva que nós estamos. Tudo faz sentido. Ciência espiritual, isso aí, gente. Buenas. Dentro do possível, esse corpo mede e regula o seu equilíbrio vital, emitindo avisos de não conformidade e desarmonias. Inicialmente, através de alguns desconfortos. Né? A gente sente algum desconforto que pode ser físico, pode ser emocional, né? E mental dificilmente a gente percebe, mas existem também desconfortos nessa área. Se a gente não dá bola, e normalmente nós não costumamos dar bola a esses desconfortos leves, ele pode vir um pouco mais potencializado. Como? Como dores. Né? Então começamos a sentir dores. Eu estou na fase de dor. Né? Por quê? Em função da minha velhice e tudo mais, desculpe, na minha velhice, não vou dizer velhice, isso aí até parece que eu sou tão velho assim. Mas à medida que o corpo vai ficando meio usadinho, né, a gente começa a sentir mais esses desconfortos e essas dores. Mas tem gente que antes, muito antes, começa a sentir isso aí. Bem antes. E pode ter dois fatores aí que podem ser levados em consideração. Um, padrão genético, ou seja, tu vem com a tua genética fortemente trabalhada para de repente sentir algum desconforto mais fácil que outro, né? E alguns já vêm com algum problema físico já desde o nascimento. Isso aí tem a ver com as vidas passadas, o que vocês vão trabalhar e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, a nossa genética ela está aberta para qualquer doença. E o que impede a gente de entrar nesses padrões de doença são os nossos padrões emocionais e mentais. Mais adiante eu vou entrar mais a fundo nisso aí. Bom, quer chamar? Não, nós vamos fazer o trabalho no salão. Aqui no salão? É. Gente, eu acho que eu vou ter que vir aqui mais uma semana para terminar essa palestra. Então deixa eu... Deixa eu aqui. Bom, resumindo aqui, ó, gente. Se a gente não cuidar das dores, acaba se transformando em doença. Não trabalhando as doenças, os nossos corpos começam a entrar em colapsos, pequenos colapsos, que depois, por falta de espaço aqui, eu não coloquei a próxima linha, mas eu acho que vocês vão entender onde é que a gente quer chegar, né? Se não trabalhar, o nosso corpo entra num único colapso, né? E vamos passar para outro estágio de vida. Bom, então nós vamos trabalhar agora aqui com o pessoal. Eu vou parar